Escrever. Isso precisa ser simples, porque se for complicado, você não fará. Não se trata de apenas palavras no papel, e sim de curar. Você não perde nada, apenas ganha com os reais benefícios que isso gera a longo prazo, afetando todas as áreas da sua vida de maneira positiva. Temos uma mente muito agitada, principalmente nos tempos atuais, e o ato de escrever pode nos ajudar e muito. Andamos distraídos, muito atarefados e muitas vezes sem saber para onde direcionar a nossa energia. Mas como escrever poderia te ajudar? Por que você deveria fazer e qual o melhor benefício que você pode tirar disso? Eu sei que tem muito hype por aí sobre o assunto, mas pouca instrução. E antes de te entregar qualquer estrutura, eu vou te explicar a importância de escrever. Quando nós falamos de escrita, nós ficamos um pouco assustados porque nos deparamos com a página em branco e simplesmente não sabemos o que escrever. E isso com certeza frustra bastante a gente, porque queremos expor coisas ali dentro, né? E simplesmente não sai. Não temos uma estrutura, não temos uma metodologia, correto? É como se você fosse começar um desenho. Imagine só, você não abre o Photoshop ou pega uma folha em branco e começa a desenhar do nada. Você tem um certo processo para estar chegando aonde você deseja. Tem casos onde as pessoas começam a desenhar de cabeça? Claro que tem, só que isso vai depender da caminhada da pessoa. Por exemplo, é uma pessoa que desenha desde os 7 anos de idade e uma pessoa que desenha quando era adolescente e hoje ambas têm 20 anos, vai ser diferente a experiência de cada uma delas. Isso porque o tempo de experiência faz com que a outra pessoa consiga desenhar, porque ela já decorou muitas estruturas, ela já fez isso muitas vezes. Por isso é necessário você ter uma certa orientação nisso. Caso contrário, você não vai nem começar a escrever. Você não vai saber o porquê tá escrevendo, você não vai saber como tá fazendo isso. E aí nós perdemos uma experiência incrível, porque convenhamos que é como se fosse vomitar. Depois que você faz, você se sente até um pouco mais leve. Você tira o que tá aqui dentro e externaliza isso de uma forma muito autêntica. Na década de 80, um protocolo do Dr. James Pennebaker, também conhecido como escrita expressiva, ficou famoso por ser uma técnica baseada na psicologia que propõe a escrita como uma ferramenta terapêutica para lidar com traumas, estresse e outras emoções um pouco mais difíceis. Ele conduziu estudos que mostrou coisas interessantíssimas, como por exemplo, escrever sobre experiências emocionais profundas por 15 a 20 minutos ao dia durante 3 a 5 dias consecutivos podia melhorar tanto a saúde mental quanto a saúde física. E isso porque você fica ciente das palavras que você está utilizando para retratar a sua experiência, fazendo com que você reduza a ansiedade, melhorasse até mesmo a imunidade e aumentasse a sua produtividade. E isso porque você fica bem ciente das palavras que estão sendo utilizadas para retratar a sua experiência, ou seja, pode reduzir os seus sintomas de ansiedade, melhorar a sua imunidade e até mesmo ajudar com a sua produtividade, aumentando ela, né, de preferência. Mas o mais poderoso, inclusive é o ponto do vídeo, é como esse método ele nos ajuda a dar significado para as experiências difíceis que nós passamos na vida e principalmente a encontrar clareza, que é o ponto principal. Que inclusive clareza foi o que nos foi roubado pelo excesso de informações que temos hoje, pela ansiedade, pelo medo e o pior de tudo, por nós mesmos. Hoje, por exemplo, eu consigo ter uma visão bem mais clara dos meus objetivos, sobre quem eu sou, das minhas intenções, e eu devo isso justamente por conta da escrita. E é justamente isso que eu quero te ajudar a alcançar. E é engraçado porque antes de eu saber sobre esse protocolo, eu já tinha feito esse experimento, só que sem eu saber que de fato era um experimento que já tinha sido comprovado cientificamente. Eu simplesmente escrevia sobre experiências negativas que aconteceram comigo há 2 anos mais ou menos, e isso fazia com que eu tivesse clareza do erro que eu cometi e, principalmente, qual é a lição que eu poderia tirar daquela experiência negativa que eu tive. E hoje eu consigo ter uma visão bem mais ampla de tudo, sobre os meus erros principalmente, sobre pessoas que eu devo confiar, sobre atitudes que eu devo tomar e como eu posso utilizar isso ao meu favor, como eu posso utilizar isso hoje em dia para alcançar novas fases da minha vida, tanto em questão de trabalho como relacionamento, família, etc. Se os maiores gênios da história faziam isso, como, por exemplo, Einstein, Isaac Newton, Marcos Aurelius, Da Vinci, por que eu não tentaria algo que iria só me beneficiar? Bom, eu comecei escrevendo sobre os meus sonhos, depois apenas sobre os meus pensamentos, conselhos que me davam, frases importantes que eu lia e às vezes batia um insight, né, e eu ia lá e escrevia aquela frase, e assim se seguiu. A grande maioria, inclusive, foram pensamentos que eu escrevia, pensamentos que me atormentavam diariamente, aquele padrão de pensamentos que me atrapalhavam a realizar as coisas, que me deixavam triste. E eu fazia isso, obviamente, para ter certeza se isso tinha algum tipo de solução. Então eu teria que notar os padrões para ver se tinha uma solução para aquele tipo de problema. E sabe qual é o mais foda? É porque
No fundo eu sabia qual era a solução, mas é como se eu adiasse isso, é como se eu postergasse a solução. Eu escrevia para ter clareza e provavelmente chegou um ponto onde eu sabia qual era a solução, eu sabia qual era o defeito, o que me atormentava, só que eu não tomava a devida ação para melhorar aquele aspecto da minha vida. Por medo. O Rainan do passado ele tinha muito medo de perder as pessoas, portanto eu me escondia nas escritas, eu escrevia sobre os pensamentos, mas eu não aplicava de fato o que eu precisava fazer e esse medo foi sumindo com o tempo, ele não sumiu de uma vez. Eu dialogava bastante comigo mesmo, inclusive eu acho que isso me ajudou demais. Eu tenho esse hábito de conversar sozinho, seja enquanto eu tô guardando roupa, lavando o banheiro, arrumando meu quarto, tomando sol, enfim. Isso vai variar. E eu acho que isso me ajudou bastante porque eu colocava muita coisa pra fora. Então, ao invés de escrever, eu falava muito comigo mesmo. Então, o hábito de escrever não foi a única coisa que me ajudou, obviamente, mas o ato de falar sozinho, porque eu jogava muitas coisas que me faziam mal pra fora. Eu não conversava com alguém, eu conversava comigo mesmo. Eu externalizava o que tinha dentro de mim e não guardava, porque é isso que estava me matando aos poucos, é isso que estava me deixando mais ansioso ainda. Conforme os meses foram se passando, eu fui expandindo o hábito da escrita para anotar coisas que eu aprendia, coisas que eu estudava. Eu anotava principalmente aquilo que eu queria absorver. Eu cheguei até mesmo a escrever uma página sobre o que eu queria para a minha vida e o que eu não queria para a minha vida, porque a clareza, como eu disse, era a parte mais importante de eu estar fazendo aquilo da escrita, né, de escrever. E isso fazia eu ter certeza das ações que eu estava tomando para a minha vida para chegar aonde eu queria chegar de fato. Então, eu tentei ao máximo reduzir, cair na armadilha do automatismo, e eu queria ter a certeza absoluta de que eu estava tomando as ações contrárias do que eu não queria para a minha vida. Então eu colocava, olha, eu não quero isso. E aí eu observava as minhas ações diárias para ver se condizia com o que eu não queria. Ou seja, o que me motivou a escrever foi ter a certeza de que isso iria organizar os meus pensamentos de fato. E organizou, com certeza. Me deu mais clareza para saber aonde as minhas ações estavam me levando e se estavam condizentes com as minhas metas. E enquanto eu estava escrevendo esse roteiro aqui, inclusive, eu fiquei notando o quanto a minha ansiedade diminuiu. A diferença do Rainan de 2 anos, de 1 ano para cá, e com o passar dos anos só melhora. Então, o hábito de escrita, o hábito de você ter clareza sobre onde você está, o quanto isso pode reduzir sua ansiedade, o quanto isso pode lhe beneficiar. E não paramos aqui, obviamente. No ano de 2024, por exemplo, eu tomei uma decisão muito séria, comprometida, em criar, de fato, o meu segundo cérebro, que é basicamente o local onde eu teria todas as informações que eu precisasse para resolver algum problema da minha vida. E isso me ajudou, com toda certeza, no meu trabalho, principalmente. Por quê? Como eu tenho uma experiência em dar aulas, afinal, o meu antigo trabalho foi numa escola de computação gráfica, eu consegui ter um sistema onde eu conectava informações muito importantes e conseguisse ao mesmo tempo passar isso para os alunos. Então eu tinha um recurso muito grande, né, e combinações incríveis que eu poderia combar com outros assuntos que eu tinha interesse. E o meu segundo cérebro, ele possibilita eu fazer essas conexões, principalmente com o software que eu utilizo, que é o Obsidian. Inclusive, os alunos que eu estou citando aqui, eles fazem parte da comunidade do Criador Zen, que é uma comunidade focada em criação de conteúdo que provavelmente vocês devem conhecer. O dono da comunidade é o Abraham, então eu ministro aulas por lá e eu notei como é que esse segundo cérebro ele tem me beneficiado em trazer conteúdos novos pra galera e conectar com assuntos sobre criação de conteúdo, o YouTube, né, no caso, newsletters, Twitter ou qualquer outra coisa envolvendo isso, né, envolvendo esse mundo de escrita. E hoje, quando eu vou montar uma aula, eu vou lá e consulto o meu segundo cérebro, eu extraio mais informações e insiro meus pensamentos a respeito daquilo. Inclusive, esse trabalho que eu tenho de ministrar aulas dentro da comunidade do Abraham, eu consegui chamando ele mesmo dentro do Discord, eu chamei ele no privado, oferecendo a ele uma aula gratuita sobre newsletter, porque eu vi que ele havia postado um vídeo, né, a respeito disso em janeiro de 2024, em janeiro do ano passado, e eu pensei, cara, eu tô estudando sobre o assunto. Eu tava estudando sobre o assunto, inclusive, com o Dan Cole, que é um outro criador de conteúdo da gringa, ele tem conteúdos a respeito disso, então eu tava estudando bastante, e eu identifiquei a oportunidade assim que o Abraham postou o vídeo. Fui lá, chamei ele, ofereci para dar uma aula a respeito do assunto, e assim que eu chamei ele, ele aceitou. E qual é o meu ponto com isso daqui? Por que eu tô falando isso para você? A mensagem que eu enviei pro Abraham não foi uma mensagem normal. Eu estruturei uma mensagem de acordo com as anotações que eu tinha feito do curso do Dan Cole. Ou seja, eu tava estudando sobre o curso, certo? Só que eu não estudava o curso apenas vendo as aulas, eu estudava e fazia anotações a respeito do curso. Então eu utilizei as anotações do curso do Dan Cole ao meu favor para enviar uma mensagem pro Abraham. Afinal, o Dan Cole ele tem um curso sobre escrita, então eu aproveitei isso. Eu aproveitei para estruturar a minha mensagem de acordo com as dicas do Dan Cole. E se eu não tivesse anotado, se eu não tivesse escrito sobre essas dicas, eu teria esquecido e provavelmente eu teria enviado uma DM qualquer e nem conseguiria a vaga de trabalho que eu tenho hoje. Então uma das dicas que o Dan Cole dá é você justamente oferecer algum tipo de valor quando for chamar alguém no privado. E foi exatamente isso que eu fiz. Então eu anotei e apliquei
né? Utilizei isso como uma solução para um problema que eu estava enfrentando. Eu queria uma vaga de trabalho, um outro trabalho no caso, porque eu já estava trabalhando como editor. E após eu ter oferecido esse valor para ele aceitou. O Abraham me contratou no início de 2024. E até hoje eu sigo lá firme e forte, trazendo lives quinzenais para a comunidade, sendo guardião da comunidade. Então eu me atualizo todos os dias, eu faço as anotações que eu preciso fazer, atualizando a galera sobre criação de conteúdo, avaliando o canal do YouTube deles, pontuando algumas coisas que eles podem melhorar. E o mais incrível de tudo isso é que tem dado resultado, tem aparecido alunos com resultados que eu fico, cara, extremamente feliz, porque é gratificante saber que o seu estudo, que as dicas que você está passando estão funcionando de fato para os alunos. Eles estão tendo um certo progresso. E se eu não tivesse o hábito da escrita, isso simplesmente não seria possível, porque eu não teria como memorizar, eu não teria como conectar. Então deu pra ver que eu aprendi mais, eu consegui ter mais noção das coisas, e não só na minha vida pessoal, não só com questões pessoais no caso, mas principalmente com questões de trabalho, com questões de criatividade, de feedbacks, de colaborar, de somar. Então o hábito de você anotar pontos principais dos assuntos que você está estudando podem com toda certeza resolver um problema gigantesco na sua vida, principalmente salvando recursos que podem ser importantes em qualquer etapa da sua vida. Você pode não estar passando por um problema hoje, mas o amanhã é diferente, daqui a um mês, um ano, quem sabe, então é sempre bom guardar essas coisas que ressoam, essas coisas importantes que você estuda. E tá, eu tô falando aqui do digital, mas eu não falei ainda muito bem do caderno físico. E obviamente eu não abandonei ele, tá? Eu não abandonei o caderno físico. Então eu utilizo ele com situações bem específicas. Se eu vejo que eu tô muito viajante, por assim dizer, se eu tô muito perdido nos meus pensamentos, de fato escrever à mão me ajuda a ter uma clareza. Mas hoje o hábito de escrever, ele está mais ligado ali com o digital. Então eu utilizo Obsidian, utilizo alguns outros sites para eu colocando meus pensamentos e eu vejo como eu tô conseguindo alinhar as coisas. E o caderno físico, ele fica mais aqui do meu lado, inclusive, como uma ferramenta para capturar pensamentos rápidos ou até mesmo para me sentir mais presente, para eu me desligar um pouco. Sem contar que ele é mais portável, né? Então, vamos supor que você esteja num local onde você não possa levar algum tipo de dispositivo móvel ou simplesmente você não quer mexer no seu celular, você quer se distanciar um pouco da tecnologia. Inclusive, é isso que é bom fazer às vezes, né? Você se apegar mais ao tradicional. Então, não, eu não abandonei o caderno físico e hoje eu consigo pegar esse hábito de anotar e se tornar mais empolgante ainda. E por quê? Porque eu consigo utilizá-lo para aprender mais ainda sobre um assunto e ter mais clareza sobre ele. E o mais importante, eu consigo simplificá-lo. Mas então, eu tô falando aqui sobre a minha experiência, né? Mas eu ainda não te dei nenhum prompt que pode vir a lhe ajudar. Prompts que inclusive eu utilizei e que podem ser úteis para você começar hoje mesmo. Então, o que eu necessariamente me perguntava diariamente para sair do automatismo e o que fez com que eu tomasse gosto por escrever e ficasse mais claro ainda as coisas que eu escrevia. Como eu te disse, o maior benefício que eu tive foi sair do automatismo e ter a certeza de que as minhas ações diárias fossem rumo aos meus objetivos. Entenda que é mais sobre você formar mini hábitos do que você ter que criar novas metas todos os dias. Escreva para você ter direção, para melhorar a sua ansiedade e seu dia a dia. Abuse de perguntas como, por exemplo, aonde eu estou agora? E para onde eu tô querendo ir? Eu sei que parece simples, mas é um prompt, por assim dizer, muito poderoso, que me ajudou bastante. E continua me ajudando, inclusive, nos dias de hoje. Pense um pouco sobre o seu sucesso, sobre as coisas que você faz bem e principalmente sobre os seus fracassos. O foco aqui é você colocar na mesa o que você tem para desenvolver, para você melhorar, para você alcançar novos ares. E, obviamente, não vale você trapacear. Eu quero que você seja bem honesto consigo mesmo, porque é difícil a gente escrever sobre os nossos defeitos. Queremos muito fazer aquele famoso cope, né, que é mentir para nós mesmos, inventar uma certa falácia, colocar desculpas em cima de desculpas e culpar todo mundo que está ao nosso redor, mas não olhamos para nós mesmos. Então não vale trapacear. E eu quero que você se lembre também que ninguém vale isso. Isso aí é para você. É para você evoluir, para você sair desse marasmo, desse pântano que você não evolui, que você fica parado, que não toma as ações que precisa tomar. Muitas das vezes você sabe quais são as ações, mas você não toma porque você não tem direcionamento, não tem clareza. Ou, às vezes, você só tá com um dia ruim, tá com preguiça, tá procrastinando. Isso só não pode se repetir com frequência. Ou, se repetir, você pelo menos tem que estar tomando alguma ação para estar alcançando os seus objetivos diários, para desestagnar. Um outro prompt interessante é você comentar sobre o seu dia a dia, os seus pontos positivos e os pontos negativos. O que aconteceu de bom naquele dia? Qual foi a melhor coisa que aconteceu naquele dia? Qual foi a coisa mais ruim que aconteceu naquele dia? Temos outros também, por exemplo, o que você fez hoje para se aproximar do que você quer ser em um futuro próximo? Ah, Renan, mas eu não sei o que eu quero ser no futuro próximo. Então tá na hora de você escrever, já é mais um prompt. Após você pensar no sucesso e no fracasso, tente pensar numa narrativa, numa história, do que eles podem te dizer sobre o seu local atual. Após você pensar no seu sucesso e no seu fracasso, pense no que eles podem te dizer
sobre o local que você se encontra. Pensa numa narrativa, numa história. O que isso quer dizer para você? Aonde você está hoje? E à medida que você for pensando nas coisas que você precisa desenvolver, se pergunte como você chegou nesse nível. Como você chegou aonde você está hoje? Como você chegou a ser assim? E também pergunte, apesar de tudo isso, seja algo bom ou ruim, o que de fato você gosta em si mesmo? Deve ter alguma coisa. Dessa forma você começa a notar e a se perguntar como é que você se tornou quem se tornou. A gente apenas consegue dar sentido ao mundo através das narrativas. E quando você constrói uma sua, você está construindo o sentido da sua própria vida como um todo. E a partir daí, obviamente, vai surgir outras perguntas como você está feliz com o caminho que você está seguindo? Se sim ou se não, principalmente se não, para qual caminho você quer ir? Não é bom revisitar? Entendendo da onde você veio e quem você é, vai te dar um poder para você se perguntar e escrever quem você quer se tornar. Mas aí é claro que você vai precisar de mais estruturas ainda para facilitar essa trajetória. A simplicidade é o último grau de sofisticação. Leonardo da Vinci. Olha, eu não quero confundir você com tantas alternativas, então vou colocar primeiramente por aqui algumas estruturas que têm de fato me ajudado com a escrita. Antes de eu abrir o aplicativo ou o caderno, eu faço algumas perguntas que podem me ajudar a começar a escrever. Então eu elaboro uma certa metodologia, um framework, uma estrutura. Então essas estruturas são o seguinte: eu me pergunto quais as tarefas que eu preciso realizar para alcançar o que eu desejo, o que eu tenho que fazer com urgência. Eu também, inclusive, faço mini relatórios de como andam os meus projetos, de como andam os meus objetivos. E isso daqui não precisa ser algo extremamente grande, não precisa ser uma página completa, não se força a escrever uma página completa, não precisa, tá? O foco é, você precisa ter a clareza de como é que está sendo o desenvolvimento das suas metas, dos seus objetivos que você mesmo escreveu. E eu tô dizendo para você que não precisa ser algo extenso, porque você ainda não tem o hábito de escrever, eu suponho. Então, se você principalmente não tiver o hábito de escrever, não se force a escrever coisas grandes. O importante é mini hábitos, constância, nem que seja um pouquinho, nem que seja 3 linhas, 1 linha. O importante é você escreveu, tá? Então você pode elaborar esses mini relatórios, que é algo que funciona para mim, para quando eu sinto que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, eu tô meio perdido, eu não sei muito bem para onde meu projeto tá indo, e aí isso faz com que eu volte para o centro, faz com que eu fique mais aliviado de saber que eu tô no caminho correto. Eu também escrevo como eu tô me sentindo no dia, eu também gosto de atualizar sobre os meus pilares da minha vida, por exemplo, como é que eu tô no meu físico, como é que eu tô no meu financeiro, como é que eu tô na minha parte amorosa, e aí eu vou escrevendo sobre essas respectivas áreas, sobre cada uma delas, o que eu preciso fazer para melhorar em cada uma delas, também uma boa. Então eu coloco, percebe que não é nada engessado, tá? Algumas são engessadas, outras são um pouquinho mais fluidas, são um pouquinho mais livres, então eu vou lá e coloco cada área e cada uma delas eu vou escrevendo como é que tá atualmente. Então eu gosto sempre de atualizar os meus pilares de autodesenvolvimento. E aí eu coloco ao lado o que eu preciso melhorar em cada um deles, o que eu preciso fazer, quais cursos eu preciso assistir que eu comprei, enfim. E aí as coisas começam a vir naturalmente na minha cabeça. Eu escrevo também como é que eu tô me sentindo no dia. Tem uma coisa muito boa também que eu faço que é realizar testes de autoconhecimento, tá? Então tem alguns testes muito famosos na internet, inclusive é o Big Five. Tem também o teste da inteligência múltipla, então eu fiz esses testes de autoconhecimento, inclusive eu peguei essa dica com o Johan, que é um canal do YouTube que eu acompanho, muito bom também, por sinal. E após eu ter feito esses testes, eu anotei os resultados no caderno mesmo, eu escrevi à mão. Isso faz com que eu tenha uma noção a mais da minha personalidade, entendeu? Então eu começo a ter ciência das minhas ações do passado, algumas coisas que eu não sabia e, enfim, isso é um recurso, tá? Isso não vai definir a sua personalidade, mas é um material a mais, é algo que vai lhe ajudar a ter um pouco mais de clareza sobre a sua pessoa e, consequentemente, isso vai fazer com que isso lhe ajude para cumprir seus objetivos. Eu também escrevo pensamentos repetitivos que rondam a minha cabeça, que inclusive foi isso que mais me ajudou no passado, que foi o que eu trouxe para vocês no início desse vídeo. Então é interessante você perceber os padrões, entendeu? Então é o mesmo padrão de pensamento toda vez. É interessante saber sobre esses demônios, O que a gente está enfrentando na nossa cabeça diariamente e principalmente o porquê. Eu escrevo também sobre um momento importante do meu dia e como é que eu reagi a esse momento importante. Não tô falando que eu faço sempre, tá? Mas são estruturas que podem me auxiliar dependendo do estágio da minha vida, dependendo do momento, Então eu posso utilizar isso a meu favor, variando ali de acordo com o contexto. Eu também escrevo a possível solução do que está me perturbando. Eu vou dar um exemplo aqui. Teve uma época, deixa eu ver, isso tem mais ou menos uns 4 meses, que
O meu pulso esquerdo, ele tava muito ruim, ele tava muito zoado mesmo, de fato, eu apoiava, ele doía, era uma espécie de tendinite, né, um tipo de tendinite. E provavelmente do tempo que eu ficava apoiado na mesa do computador. E aí, eu tava escrevendo sobre essas coisas que me incomodavam, isso não era a única coisa, mas em relação ao corpo físico era. E aí eu escrevi possíveis soluções, né, o que seriam possíveis soluções? Eu pesquisar os vídeos a respeito disso, quais exercícios que eu faria para fortalecer o meu pulso, se eu poderia de fato ficar tomando anti-inflamatório, o que era algo que eu não queria, então eu queria uma solução um pouquinho mais natural do que ficar me entupindo de remédio. Então eu reduzi a quantidade de remédio, não que eu estivesse tomando muito, né? Mas eu fracionei muito bem e comecei a fazer mais exercícios para fortalecer o meu pulso. Então isso é algo que eu coloco na minha rotina de exercícios, pelo menos 2 vezes na semana. Eu também comprei equipamentos aqui para o meu computador que permitissem eu ter uma melhor ergonomia para que eu conseguisse ficar trabalhando mais tempo. Então tudo isso fez com que eu conseguisse resolver um problema que eu estava enfrentando, tá? E isso foi de fato muito importante. Principalmente porque hoje eu consigo trabalhar normal, eu não sinto dor. Às vezes eu sinto que ela quer voltar, só que eu automaticamente já vejo qual pode ser o erro, né? Às vezes a posição que eu tô. Eu troquei o teclado também, inclusive, eu comprei o teclado um pouquinho mais liso, menos duro. Hoje, cara, praticamente sumiu a dor, eu faço esse exercício para fortalecer mais ainda. Eu pego o peso, não dói minha mão quando eu tô na academia, então isso resolveu praticamente 100%. Bom, eu diria para você que essas são as principais que eu utilizo, mas obviamente que existem muitas outras que vai poder te beneficiar e vai depender do seu contexto. Eu tô trazendo aqui a minha experiência e o que me ajudou de verdade, o que mais me ajudou de verdade. Uma das coisas também que eu fazia é reestruturar acontecimentos ruins e se perguntar como isso pode ser a melhor coisa que aconteceu comigo. Eu sei que isso pode parecer um pouco forçação de barra, tá? Mas dê uma chance para você enxergar uma situação ruim em uma outra perspectiva. E não ficar apenas no negativismo, né? Às vezes a gente consegue extrair boas coisas ali de um acontecimento ruim, né? Muitas das vezes não vamos conseguir porque estamos com cabeça quente e aí a gente fica meio cético, niilista e aí dá problema, né? Então dê uma chance. Isso aqui tudo que eu tô pedindo para você fazer são tentativas, testar o que de fato funciona para você. É interessante você também se identificar com alguém que você quer se tornar, analisar se as suas ações estão condizentes com isso, mais ou menos parecido com o que eu disse no início do vídeo, que é você escrever a respeito do que você não quer para sua vida e comparar com as suas ações diárias. Mas o que eu tô fazendo é exatamente o oposto do que eu quero, é exatamente o oposto do que eu quero conquistar lá na frente, é exatamente o oposto de quem eu quero me tornar. Então atribua uma identidade a você mesmo. Por exemplo, eu quero me tornar alguém que faça anotações com frequência, justamente para eu poder sair do automatismo. Logo, eu tenho pequenos objetivos diários para cumprir, ou semanais, como, por exemplo, escrever o que eu quero, escrever o que é útil para mim, consumir conteúdos de forma ativa e não passiva, para que eu possa ter mais recursos ainda e criar conteúdos com a minha perspectiva, e por aí vai. Utilizar a identidade é uma excelente forma de você conseguir remodelar o seu comportamento. Você também pode escrever o que está te deixando com raiva, o que está ali ajudando no momento e o que está ali atrapalhando. Às vezes nós sabemos o que está atrapalhando, mas você deixar isso mais claro ainda é como se você sinalizasse para o seu cérebro: ei, fique esperto, note mais coisas ao seu redor e me notifique para que eu preste atenção, para que eu possa organizar a minha rotina, organizar os meus comportamentos de uma forma que isso me favoreça. Priorize as atividades que perturbam o seu sono, que incomodam o seu dia a dia e que provavelmente deixariam o seu dia a dia mais fácil. Escreva pela sua mentalidade para enxergar as coisas em outra perspectiva. Se acostume a fazer perguntas óbvias, principalmente você se perguntar quais são as consequências das ações que você não está realizando para você chegar aonde você deseja. Entende? Então realizar esse esquema de perguntas óbvias pode te ajudar e muito, porque isso desperta uma clareza acima do normal, entendeu? E às vezes faz você se sentir até mesmo culpado ou simplesmente estúpido por não estar realizando ações tão óbvias e que você sabe que precisa ser feita. E isso, obviamente, vai te ajudar a realizar um problema que você está tendo, como foi o exemplo aqui do meu pulso, né? Que eu sabia que estava doendo, eu sabia que eu precisava realizar ações, então eu meio que montei um passo a passo, ver vídeo e tudo, ok? Tem gente que não vai precisar anotar nem nada, só vai lá e vai resolver o problema. Tem gente que precisa de certo manejo, tem gente que precisa de um planejamento. E como eu disse, no fundo nós sabemos o que precisamos fazer. Então, você dar essa respirada, essa parada, vai te ajudar a colocar as coisas em prioridade. O que me ajudou muito também foi não só olhar para a solução em si, mas também para o oposto da solução. E você, como eu disse, acaba se sentindo estúpido por não realizar a ação que precisa ser feita para resolver aquele problema. E no final das contas, você vai perceber que era só falta de clareza ou simplesmente a preguiça, né? Uma outra coisa boa também, que inclusive eu assisti isso em um dos vídeos do Alex Hormozzi, é um dos vídeos mais visualizados do canal dele, e agora que eu tô vendo, na hora que eu escrevi isso, hoje
ouvi de novo isso e acho muito interessante. Se você fosse um amigo, né, imagina que tem uma cópia sua, e aí essa cópia sua vai te dar um conselho exatamente sobre a sua vida. Qual conselho você acha que você mesmo daria pra você, entendeu? Então isso faz com que você resolva mais ainda os problemas que precisam ser resolvidos. Uma outra boa também é você se perguntar o que tá te deixando ansioso ou ansiosa, né? Às vezes podem ser pessoas, pode ser trabalho, pode ser os estudos, né? E se são os estudos, por que os estudos? Será que é uma metodologia que você não está fazendo do jeito certo? Será que não teria como você simplificar? Mudar a estrutura, mudar a estratégia de uma forma que você consiga progredir e ser mais produtiva ainda, né? Percebe? São estruturas que vão te guiar, estruturas que vão te dar clareza para o caminho que você está seguindo. Portanto, aconselho você não subestimar e realizar a tentativa. E se lembra do protocolo do Dr. James que eu citei no início do vídeo? Eu vou deixar aqui na tela para você o passo a passo para que você possa fazer, e eu devo abrir um disclaimer aqui, ou seja, eu devo alertar que a sua reação a esse tipo de experimento, ela pode ser negativa, é claro, porque se trata de algo delicado, né? Afinal, você está mexendo com suas emoções. Então, se você se sentir desconfortável, muito desconfortável mesmo, não faça. O meu objetivo aqui é lhe ajudar. Então, de todas as estruturas que eu citei aqui para você, teste a que você acha que é melhor, a que cabe no seu contexto atual da sua vida. Principalmente as que eu citei no início, né? Porque foram as primeiras ali que haviam me ajudado há 2 anos, quando eu comecei com o hábito de escrever. Lembre-se de utilizar isso como uma forma de expurgar o que está aí dentro de você. Afinal de contas, o nosso cérebro ele foi feito para resolver problemas e não acumulá-los. A minha principal mensagem para você aqui é: eu não quero que você se force a escrever todos os dias. Escreva só quando você tiver com algum pensamento novo ou quando você quer capturar algo que você deseja aprender. Então, para dar um resumão, anote as coisas que você tem interesse e acompanhe o progresso das suas metas. Porque quando você escreve, quando você documenta, você se torna mais consciente do seu caminho, como eu já venho dito aqui desde o início desse vídeo. Agora pensa comigo, se com o protocolo que eu deixei aqui para vocês, do James, a escrita tem um impacto de diminuir as nossas emoções negativas, imagina o que ela pode fazer em outras áreas da nossa vida, como por exemplo, na organização, no planejamento, para a presença, para a consciência, para o progresso das suas metas, inclusive. Quando nós arrumamos as pequenas coisas, o efeito bola de neve que é gerado nas nossas vidas é gigante. E não esqueça também de você revisitar o seu caderno, né? Revisitar o seu segundo cérebro, seja o que for que você estiver construindo, né? Hoje, inclusive, eu tenho o segundo cérebro e tenho o meu caderno também, mas eu tenho um sistema melhor no digital, obviamente, que é aquele Obsidian, como eu citei para vocês. Então, crie o hábito de revisitar isso, revisitar suas anotações, porque assim as suas ideias não vão escapar da sua mente. É claro, você pode deixá-las reservadas em algum canto, e aí quando você for criar algo, você vai lá e pega aquela ideia, que é o que eu faço, inclusive. Eu mesmo esqueço de revisitar o meu caderno, hoje eu visito mais o meu segundo cérebro, e antes eu escrevia com mais frequência, eu tenho até que voltar a escrever à mão. Antes eu tentava fazer isso de 3 em 3 dias, sem pressão, já era uma data bem legal, e desde que começou esse ano, eu tenho utilizado mais o Obsidian, tenho feito mais coisas por lá. Mas o mais importante é que eu tô conseguindo perceber que eu tô realizando as minhas tarefas diárias, que eu estou no meu progresso, que eu estou seguindo as minhas metas e o que eu me propus para esse ano de 2025. E sim, eu tenho um checklist, mas eu tenho um checklist pelo Notion, tá? Eu não gosto de traquear hábitos pelo caderno, porque eu acho que isso é uma perda de tempo, sendo bem honesto. Eu não faço, tá? Você pode fazer, claro, se estiver muito bagunçado, se não souber por onde começa e fazer todos os dias para isso se tornar um hábito, mas eu não faço isso pelo caderno. Eu acho que eu perco muito tempo e fazer pelo digital é muito mais prático e tem funcionado praticamente todo dia. Eu tenho feito isso 1 ano e meio por aí ou 1 ano direto. Por isso eu prefiro usar a tecnologia para me beneficiar, para agilizar o meu tempo, afinal é para isso que serve, né? Para ajudar no nosso dia a dia e não nos prejudicar e não tomar o nosso tempo. O que eu escrevo no caderno, como eu disse mais uma vez, é apenas o progresso das minhas metas ou pensamentos que vêm, alguns pensamentos intrusivos ou algumas outras estruturas que eu já utilizei aí no início, que eu já falei para vocês aí no início do vídeo. Eu também utilizava bastante o Threads e o X, né, o antigo Twitter, para jogar minha perspectiva sobre um podcast que eu escutei, alguma frase interessante. Então eu pegava aquela frase, lia e aí eu colocava a minha perspectiva sobre aquilo. Eu ainda faço isso hoje para treinar minha escrita curta de impacto. Eu escrevo mais no Twitter, então eu jogo algumas coisas por lá para justamente treinar, para atrair a atenção das pessoas, né? Então tudo que eu escrevo ali é para eu intencionalmente chamar a atenção das pessoas. Então eu tô treinando a minha escrita, treinando a minha perspectiva, adquirindo um novo hábito. Eu faço isso há muito tempo, desde que eu comecei a estudar ali o curso do Dan Cole também, que vem me ajudando com a parte da escrita, escrever newsletters, escrever sobre coisas que têm me impactado positivamente.
positivamente ou negativamente, enfim. E falando em newsletters, se você quiser, você pode se inscrever na minha. Eu lancei ela recentemente, foi esse ano. Então eu vou deixar aqui o link na descrição para você consultar. Atualmente tem poucas, mas à medida que o tempo for passando, eu vou postando mais ainda. Então se inscreve lá para você não perder nenhuma novidade. E eu volto à pergunta para você. Por que que na maioria das vezes nós não conseguimos escrever? Por que você não faz? Por que você fica parado? Sabe o que é mais intrigante nisso tudo? É que no fundo você sabe o que precisa ser feito. Muitas das vezes nós sabemos o que precisa ser feito, mas nós não fazemos. E por que nós não fazemos? Geralmente porque nos identificamos com pensamentos que não nos pertencem, pensamentos ruins, intrusivos, né? E aí nós acabamos nos identificando com esse pensamento, fazendo com que a gente se sinta mal e, por consequência, ficamos paralisados, inertes e deixamos para trás toda a nossa vida. Por mais que o que os seus pensamentos estejam te falando não seja real, mas você continua a se identificar com eles. E como você pode fazer para estar resolvendo isso, eu conto exatamente nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela, então eu vejo você por lá. Fala, cena cenário de respeito. Nossa, eu quase esqueço de fazer isso. Olha só que des... Nazaré, para de latir, porra! A porra dessa câmera não para de tremer. Eu esbarrei na porra do tripé.